Bom dia, candidatos. Senhores, a gente vai iniciar aqui o debate por candidatos a diretor-geral do campus de São João dos Patos. A gente vou fazer aqui. Estávamos programados para fazer o debate entre os três candidatos. E aí vocês receberam uma minuta para três candidatos. Só que, como só tem dois, então a gente vai fazer algumas mudanças nas regras para adequar para os dois candidatos. Tranquilo? Tudo bem, de acordo, viu? Certo. De acordo. Então, vou fazer a leitura aqui da minuta, das regras do debate. O primeiro bloco, ele consiste na sorteio para a ordem dos candidatos. Então, será o sorteio, será classificado como candidato A e candidato B, e no primeiro bloco, cada candidato terá 5 minutos para fazer as suas considerações iniciais. No segundo bloco, ele será de perguntas livres, onde o candidato A irá fazer uma pergunta para o candidato B, que terá 3 minutos para responder. E o candidato A terá 1 minuto e 30 segundos para réplica, e o candidato B terá 1 minuto para tréplica. Terceiro bloco, o candidato B irá fazer uma pergunta para o candidato A, que terá 3 minutos para responder. O candidato B terá 1 minuto e 30 segundos para réplica, e o candidato A terá 1 minuto para tréplica. No quarto bloco, será feito um sorteio com temas pré-determinados, que eu já passo para vocês os temas, e o candidato A vai fazer uma pergunta, a pergunta que for sorteado por B, que terá 3 minutos para responder. O candidato A vai ter 1 minuto e 30 para fazer a réplica, e o candidato B terá 1 minuto para fazer a tréplica. O quinto bloco, ele também consiste em uma pergunta feita através de um sorteio, com um tema que está pré-determinado, e aí o candidato B é que fará a pergunta para o candidato A, que terá os 3 minutos para responder, e o candidato B terá 1 minuto e 30 segundos para réplica, e o A, 1 minuto para tréplica. No sexto bloco, serão as perguntas dos segmentos: aluno, professor e técnicos administrativos. E essas perguntas elas serão feitas pelo Facebook, pelo canal onde está sendo transmitido o debate. Caso não haja pergunta dos segmentos, a gente irá fazer o acréscimo no sétimo bloco, que será o bloco de considerações finais. Se não houver perguntas, a gente vamos acrescer 3 minutos a mais nas considerações finais, o que dará 6 minutos para cada candidato. Os temas que serão sorteados são ensino, pesquisa e inovação, extensão, gestão, assistência estudantil, combate às opressões, assédio e recursos humanos. De acordo? De acordo, tem só uma observação a fazer, que no caso da escolha das perguntas a serem feitas, elas também ficaram acordadas que seriam sorteadas, viu? Se você tiver 50 perguntas lá no chat, digamos assim, o critério de escolha é o sorteio, só para registrar. Bom? Tá ok. Vamos fazer agora o sorteio para determinar a ordem.
O primeiro da lista que eu tenho aqui é o candidato Renato Dárcio. Então a gente vai fazer o sorteio para ver aqui se ele fica como A ou se ele fica como B. Certo. O Renato ficou como B, número 2, B. E o Tiago ficou como o candidato A. Então, seguindo o cronograma do debate, o candidato Tiago tem, a partir de agora, 3 minutos para suas considerações iniciais. Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a todos que se fazem presente, né, que tiraram tempo do seu dia para poder acompanhar o debate, né, uma parte crucial da democracia, desse momento ímpar que o nosso Instituto passa, da escolha do seu diretor-geral. Também gostaria de parabenizar, né, o Sindicep Maranhão pela iniciativa de estar promovendo esse momento. Gostaria de iniciar minha fala falando um pouco sobre o meu currículo e quem sou eu, né? Sou Tiago Almeida, tenho 31 anos, sou bacharel em Ciências Contábeis, possuo especialização em Contabilidade Tributária, aperfeiçoamento na área de Gestão Pública e um mestrado em Contabilidade e Administração, né? E chegamos ao Instituto Federal do Maranhão no ano de 2014, onde adentro, na carreira de técnico administrativo, função de contador, onde a gente é responsável por toda a coordenação orçamentária e financeira da nossa instituição. Também já tive passagem em outros campos, onde atuei como suporte na coordenação de finanças e também já atuei na coordenação de licitações e contratos. Então, temos uma ampla visão de todos os procedimentos e processos dentro da nossa instituição, né? E um ponto importante que eu gostaria de destacar a respeito de nossa candidatura foi a forma que ela foi construída, né? Ela foi construída através de um processo inverso, um conjunto de docentes, técnicos administrativos e alunos que anseiam por mudança e por renovação. Então, hoje eu posso falar aqui com toda a propriedade que eu estou representando todos eles que desejam realmente essa reviravolta dentro do nosso instituto, né? Então, eu posso falar aqui com toda a propriedade que hoje eu represento o professor Emerson, a professora Raíssa, a professora Regininha, a professora Érica, a professora Fabiana, o professor Luiz Augusto, a professora Cristina Zita, e os técnicos administrativos, Antônio, nosso administrador, Jackson, Paulo, Leandro, Marcos Vivian, Carivaldo, Lucas, Honório, e todos os outros que não desejaram se manifestar, né? Então, eu falo com toda a propriedade que hoje eu represento esse coletivo que anseia por mudança e renovação dentro da nossa instituição. Sabemos que nos últimos anos a gente tem vivido uma série de cortes orçamentários, né? Mas é incoerente a gente colocar a culpa do local hoje que a nossa instituição se encontra simplesmente pela falta de recursos, né? Existem muitas medidas que a gente pode tomar que não exigem recursos. Então, a gente precisa, sim, colocar a nossa instituição, o IFMA São João dos Patos, como uma instituição de referência educacional no Médio Sertão Maranhense. Obrigado, candidato. Passamos agora a palavra ao candidato Renato Dárcio. A partir de agora, você tem 3 minutos, candidato. Candidato Renato, seu microfone está desligado. Pronto, muito bem. Está me ouvindo? Pronto. Bom dia a todos e a todas. Nesse momento inicial do debate, primeiro gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá hoje de estar aqui na condição de candidato a diretor-geral do campo de São João dos Patos. Agradecer a todos aqueles e todas aquelas que estão nos seguindo, contribuindo conosco, construindo o nosso plano de gestão, os debates que nós vimos tendo nos últimos meses, pensando no futuro do campus. Gostaria de aproveitar a oportunidade e exaltar aqui a todas as mulheres que estão acompanhando aí a nossa campanha, a todas as mulheres do nosso campus, a todas as mulheres do Brasil e do mundo,
E lembrar que ontem foi o dia que foi instituída a Lei Maria da Penha, e ontem fizemos aí 14 anos, né, da Lei Maria da Penha. Lembrando que no nosso campus nós temos aí cerca de 33% dos técnicos, né, técnicas mulheres, no segmento dos técnicos e dos professores. Ao todo, dos 53 professores que nós temos, 21 destes são mulheres. Então, dá uma importância, né, as mulheres que fazem o nosso campus, que fazem parte da sociedade. Aproveito para agradecer a aluna Ana Flávia, que é quilombola, representante das mulheres também, luta pelas causas da inclusão, é feminista, enfim, passou o recado para a gente ontem, parabenizando a todos e a todas os brasileiros que fazem uso, na verdade, do que orienta a Lei Maria da Penha. Eu gostaria de lembrar também que, infelizmente, nós, nesse contexto de inclusão da mulher na sociedade brasileira, nós temos aí 4 candidatos a reitores e 3 candidatos a diretores do nosso campus, e não temos uma mulher aí representando a classe. Então, de já eu queria dizer que a nossa participação vai enfatizar a presença das mulheres, o debate sobre a importância da mulher no segmento e em todas as ações, em todas as atividades do nosso campus. Gostaria também de lembrar que neste domingo é o Dia dos Pais, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, inclusive também as mães que fazem o papel de pai do nosso campus, os nossos alunos, professores técnicos e pais da nossa região, de todo o Brasil. Aproveito também para desejar um feliz Dia dos Estudantes, né? Terça-feira, 11 de agosto, é o Dia dos Estudantes, e dizer que eles são a razão da existência, tá, do nosso campus. Muito obrigado. Candidato, chegou há pouco a justificativa de ausência do outro candidato, do Elisandro. E a gente vai fazer aqui a leitura, tá? Do ofício que ele nos enviou. Então, diz o seguinte: ao tempo em que o cumprimento cordialmente, venho pelo presente comunicado solicitar que justifique minha ausência no debate a ser realizado hoje, dia 8 de agosto, por imperoso motivo de ter de honrar outros compromissos de campanha anteriormente assumidos. Na oportunidade, quero deixar claro que a ausência no evento supramencionado dá-se em decorrência de força maior, que foi a mudança repentina da data do debate originalmente acertado para o dia 7 de agosto. Esclareço, por fim, que nesta data de 8 de agosto já havíamos previstos múltiplas e inadiáveis ações de finalização de campanha. Desta forma, ficam esclarecidos os motivos da minha ausência. Sem mais para o momento, apresento meus votos de estima e consideração aos organizadores e participantes da atividade de hoje. Atenciosamente, professor Elisandro Tavares, candidato a diretor do IFMA, Campus São João dos Patos. Feita a leitura da justificativa, vamos passar para o segundo bloco. O segundo bloco, ele consiste de tema livre, onde o candidato Tiago Rocha terá 1 minuto para elaborar sua pergunta para o candidato Renato Dácio. Candidato, você está com a palavra. Valendo. Não fico surpreso com a ausência do candidato Elisandro, né? Tendo em vista que várias reuniões importantes que temos no nosso campus, muitas delas ele não se fez presente, né? Mas vamos retomar aqui a questão da pergunta. Renato, você coloca a sua candidatura como uma candidatura de renovação, né? E nós entendemos que o campus de São João dos Patos não é uma ilha, nós fazemos parte de um Instituto Federal como um todo. Então, eu gostaria de saber a sua relação e o seu posicionamento em relação à candidatura a reitor. Se você tem um posicionamento definido e por quê?
Candidato Renato, a partir de agora você tem 3 minutos para responder. Muito bem, Tiago, muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria de esclarecer que a nossa candidatura, ela nasce a partir do princípio democrático, respeito ao voto facultativo e secreto, e devido a 4 anos atrás nós termos uma eleição um pouco conturbada, digamos assim, que reflete até os dias de hoje com algumas problemáticas de relacionamento, tivemos conversando com as pessoas que desejam fazer parte da nossa campanha, né, que está conosco até então, e essas pessoas conversaram e pediram para que a gente respeitasse o direito, né, respeitasse a oportunidade das pessoas escolherem o reitor e primar pelo clima organizacional. Na verdade, Tiago, eu sou um professor, respeito os pilares da educação, onde o primeiro lembra que nós devemos aprender a conviver. E com a proposta que nós temos para conduzir o campus, você pode ter certeza que nós pretendemos lidar com qualquer situação em detrimento da eleição de um reitor A ou B, tá? Eu já escolhi o meu candidato, eu olhei as propostas, analisei e tenho a minha posição pessoal e acredito que ela deve ser respeitada no âmbito, né, no âmbito da democracia, que ela deve ser respeitada o meu interesse de que o voto seja secreto, objetivando primar, principalmente pelo clima organizacional. Dessa forma, tenho o apreço das pessoas que estão conosco na candidatura até agora, como firmado essa minha decisão, tá? E outra, eu represento o coletivo, a vontade individual de votar e se posicionar, ela é de cada um. Então, nesse sentido, o nosso interesse em não nos posicionarmos nesse momento por nenhum dos nomes publicamente de reitor é exatamente primando por essa relação institucional, né, temendo que essa relação venha desagregar em um outro momento, tá bom? Principalmente lembrar que depois das eleições nós vamos participar juntos, nós temos um grupo plural e esse grupo todos têm o mesmo direito de fala, de voto e de vez. Tiago, a partir de agora você tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Ok, professor Renato, respeito o seu posicionamento, né? Mas nós entendemos que o compromisso com a mudança e com a renovação ela deve ser total, né? E não apenas local. Também respeitamos os apoiadores que temos, né? E cada um tem um entendimento diferente e cada um vota da forma que bem entender, e a gente respeita. Mas eu aqui, enquanto líder e representante de um grupo, eu me posiciono a respeito de uma mudança total, tanto a nível local, como a gente pretende promover uma renovação, como a nível de reitoria. Por isso, estamos apoiando o candidato, o professor Adroaldo, porque entendemos que um grupo político que está posto aí há quase 20 anos, né, e a gente defende realmente essa mudança total para que o nosso IFMA possa avançar cada vez mais em busca de uma educação de excelência e de qualidade para os nossos alunos, né? Ok, candidato tem agora 1 minuto para a tréplica. Tudo bem, Tiago, vivemos num país democrático, eu respeito também a sua posição, mas eu lhe digo que no nosso entendimento é mais um entendimento pelo coletivo de fato. E se as pessoas que caminham junto conosco, se nós temos um campus plural, e se nós temos o direito do voto secreto e facultativo, esse voto não é aberto, nós temos o direito de nos manter dessa maneira. Isso não significa e não implica diretamente dizer que nós não primamos por uma renovação. E essa renovação ela vai começar por dentro do nosso campus. Pois nós, há 4 anos atrás, promovemos, discutimos, debatemos e sugerimos essa renovação, tá? Dia 22 de setembro, nosso campus faz 10 anos e nós precisamos renovar a partir dele. Portanto, essa renovação começa pelo nosso campus, respeitando o direito, né, a defesa dos colegas, o que eles escolheram, e também a pluralidade de ideias dentro do nosso grupo,
da nossa conversa, tá bom? Obrigado, candidato. A gente faz um lembrete para os internautas que eles possam fazer no chat lá as perguntas e se identifiquem, digam qual é o segmento para que a gente possa fazer o sorteio dessas perguntas. Seguindo o debate, vamos para o terceiro bloco, onde o candidato Renato vai elaborar uma pergunta para o candidato Tiago. Candidato, você tem 1 minuto para elaborar a pergunta. Muito bem. Candidato Tiago, eu queria lhe perguntar, recentemente foi anunciado um corte de 1,4 bilhões de reais das universidades públicas, federais e os institutos do orçamento público destas instituições. O que você pretende fazer para trabalhar juntamente com o Instituto Federal do Maranhão, Campus São João dos Patos, para garantir o desenvolvimento? Candidato, você tem 3 minutos para responder. Ok, Renato. A gente vem sofrendo cortes orçamentários ano após ano, né? Quando cheguei ao Campus São João dos Patos, no ano de 2014, há 6 anos atrás, o nosso orçamento ele gerava na casa de 2,5 milhões de reais, né? 2,5. Hoje a gente tem 1,4. Então, o que é que a gente pretende fazer? 70% do nosso orçamento ele é consumido por contratos terceirizados. Contratos esses de licitações sistêmicas da reitoria. Por isso que eu coloco aqui que é importante a gente ter um posicionamento firme enquanto reitor, porque esses contratos são absurdos. Então, hoje, 70% do nosso orçamento ele é consumido por contratos como vigilância, contratos de motorista, que hoje não temos mais, porque ficou uma forma realmente inviável, esses valores absurdos. Temos o contrato de limpeza e o contrato de recepção. Então, a gente pretende inicialmente descentralizar a questão dessas licitações e começar a fazer licitações locais, onde esses contratos fiquem mais baratos, né? Então, a gente conseguindo economizar essa parte contratual, que hoje consome quase 70% do nosso orçamento, a gente vai ter uma folga orçamentária para a gente poder aplicar esses valores em ensino, pesquisa, extensão, né, e ajudar os nossos alunos a se desenvolverem, né? Tirando essa parte dos 70%, a gente ainda tem um gasto muito alto com energia elétrica. Então, a gente também pretende implementar medidas de economia, onde a gente possa realmente, além das trocas das lâmpadas, né, a gente possa economizar e poder aplicar esses recursos de outra maneira. Concluiu, candidato? Concluí. O candidato, então, tem agora 1 minuto e 30 segundos para réplica. Muito bem, Tiago. Eu gostaria de lembrar que é importante, na nossa gestão, nós termos os nossos fiscais de contrato, pessoas qualificadas. Tá? Hoje, como é que se faz dentro do campo de São João dos Patos? Se pega uma pessoa e pergunta, olha, você pode assinar esse documento, digamos assim, eu tô colocando o exemplo, né? O que nós precisamos garantir? Investir em pessoas que façam o curso de fiscal, de licitação, de gestão de contratos, e ver se, de fato, as empresas estão oferecendo, estão cumprindo exatamente o que está previsto nas licitações. Lembrando que o IFMA opera hoje, né, com um sistema de organização de licitações agrupadas por polos. Inclusive, fiquei sabendo que o polo de São João dos Patos receberá um grupo dessa natureza. Então, nesse aspecto, é importante que a gente estreite as relações com instituições externas. Lembrando que o campo de São João dos Patos, recentemente, recebeu uma emenda constitucional que destina 300 mil reais, que pode dar para fazer muitas coisas. Então, eu ressalto a importância de alguém que tenha essa relação com a comunidade, correr atrás, ir, por exemplo, fora dos muros de São João dos Patos, do Estado, para poder buscar fundos para a nossa instituição, tá bom? Então, essa é uma das possibilidades que nós temos de buscar recursos para sanar esses déficits. O candidato tem agora 1 minuto para a tréplica.
Candidato Renato, concordo plenamente com você, né? Além da gente fazer esse reestudo do volume desses contratos que nós temos, né, que são montantes absurdos, parcerias externas realmente são bem-vindos, né? Esse estreitamento do IFMA com a sociedade, com o poder público local, em busca de emendas e de recursos externos. A gente pode fazer isso também no campo da pesquisa, com as agências de fomento, como a FAPEMA e outras, por exemplo, né? Então, é muito importante o estreitamento dessa relação do IFMA com o poder público local e com essas agências de fomento, para a gente poder captar recursos externos para que possamos realmente investir no nosso campus. Ok, candidatos. Vamos partir agora para o quarto bloco. E esse bloco agora ele será aquele do sorteio dos temas pré-determinados. Então, eu vou passar para vocês aqui a ordem dos temas e a gente vai fazer o sorteio. Tema 1 é ensino. Tema 2, pesquisa e inovação. Tema 3, extensão. 4, gestão. 5, assistência estudantil. 6, combate às opressões. 7, assédio. E 8, recursos humanos. Vamos fazer aqui o sorteio. Aqui estão alguns resultados. Tema 6. Combate às opressões. Então, o tema 6 ele é combate às opressões. Então, nesse bloco, o candidato Tiago fará uma pergunta com o tema combate às opressões para o candidato Renato. Candidato, você tem 1 minuto para elaborar a pergunta. Ok. Professor Renato, eu tinha até uma pergunta a fazer ao candidato Elissandro, né, a respeito do plano de trabalho que ele vem utilizando, de uma gestão transparente e participativa que ele fez há 4 anos atrás e que ele coloca como ponto, né, como primeiro ponto de campanha também, né? E em relação ao combate às opressões, a gente precisa entender que trazer a comunidade para dentro da instituição, dialogar, participar, é muito importante. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa inclusão para trazer essa gestão participativa e evitar também esse combate a opressões. Candidato, você tem 3 minutos para responder. Uma pergunta muito pertinente, viu, Tiago? Eu gostaria de lembrar que nós vivemos o nosso campus, ele tem vivido, como eu citei no começo da nossa conversa, um clima organizacional não muito saudável, no sentido de conversas que nós gostaríamos de ter com os nossos colegas no ambiente de trabalho, que pode ser uma conversa específica sobre uma situação ocorrida na própria instituição, ou conversas que podem ser relativas ao andamento do ensino. Muitos servidores eles se sentem, de alguma forma, inibidos por causa do clima organizacional, o que a gente pode considerar também como um ambiente insalubre. Tanto é que nós temos servidores que desenvolveram algumas doenças, né, alguns problemas do ponto de vista psicológico. Cuidar da saúde do servidor é uma dos nossos objetivos. A inclusão, as ações afirmativas, né? Então, uma gestão participativa, transparente, que respeite a pluralidade cultural, a diversidade de ideias, lutar pela condição de trabalho, inclusive de adversários. Até aqui, que bom que nós estamos mantendo uma relação de respeito, de debate de ideias, e isso vai ser valorizado na nossa gestão. Respeitar os talentos dos servidores, dos alunos, promover ações que englobem, que aproximem os servidores, né? Trabalhar pela saúde dos alunos, valorizar os núcleos, como o NEABI, como o NAPNIS, inclusive trabalhar com a inserção e a integração dos servidores e terceirizados. Eu me sinto tão mal quando a gente passa em um determinado local lá no campus e a gente tem os servidores terceirizados talvez debaixo de uma escada ou na casinha lá fora do campus,
nós precisamos tratar desses detalhes e incluir essas pessoas. Afinal de contas, nós lutamos por um campus mais justo, um campus mais humano, né? Nós pretendemos, inclusive, fomentar grupos específicos. Nossos alunos precisam de espaço para debater esses temas que estão associados a toda essa questão do combate, né, à opressão. Nós temos aí, podemos fomentar o grupo de discussões sobre os assuntos que interessam ao feminismo, sobre o grupo que disputa sobre as questões da diversidade de gênero. Então, assim, a nossa gestão ela vai ser pautada na inclusão, tá? E que a gente possa estar promovendo debates, palestras, convidando a comunidade externa para fazer parte também desses debates dentro da instituição. Satisfeito? Ok, candidato. O candidato tem agora 1 minuto e 30 segundos para réplica. Candidato, nós também temos no nosso plano de gestão algumas medidas realmente para evitar esse combate, essas opressões, né? Dentro delas, a gente tem a criação do coletivo Elas e Todes, né? Explicando aqui um pouco por que Todes. É justamente para tirar essa questão de gênero. Contempla tanto todos quanto todas, né? Então, a gente coloca o Ezinho para ser essa questão de gênero ser incluída. Então, a gente tem esse coletivo Elas e Todes, que está contemplado no nosso plano de ação, onde serão discutidas questões de gênero, questão de assédio sexual dentro da escola, que é um tema realmente que a gente precisa trazer para discutir, algo muito sério que a gente precisa realmente trazer à tona e evitar esse tipo de coisa. Além disso, pretendemos promover, né, diversidade cultural, né, e fazer uma sala onde os alunos terão total autonomia de estar expressando todas as veias artísticas e culturais. Então, a gente pretende criar esse coletivo, Elas e Todos, onde vamos discutir questão de gênero, do lugar merecido da mulher na sociedade, a questão de assédio sexual e também fomentar a diversidade cultural dos nossos alunos. O candidato tem agora 1 minuto para a tréplica. Renato, o microfone está desligado. Ah, tá, desculpa. É porque eu sempre fico desligando para não causar nenhum tipo de perturbação na fala do colega. Tá? Vamos lá. Vai ser contabilizado a partir de agora. Tá bom, então. Então, nós vimos aí uma discussão a nível de Brasil sobre a pressão que os agricultores vêm sofrendo por causa, os agricultores, os indígenas, por causa do crescimento, né, do desmate da Amazônia, no caso dos indígenas, e no caso dos grileiros, né, que estão, de certa forma, ameaçando as famílias aí que estão à beira de terrenos que são de cunho, de disputa, né, digamos assim, de posse de terras. Então, nesse momento, eu gostaria de lembrar também que nós temos em torno de 26% de alunos que são filhos de agricultores. Então, pretendemos também trazer esses pais e esses filhos para discutir sobre a inclusão deles na nossa instituição, que não tem uma linha voltada para a agricultura, mas que também tem um viés de um público que vem da agricultura. Tá bom? Obrigado, candidato. Só reforçando aos internautas que a gente tem só até o fim do bloco para as perguntas. Vamos fazer agora o outro sorteio, que norteará a pergunta do candidato Renato. São 8. Ah, tá. São 8. Número 1. Pergunta, o tema 1, tema ensino. Muito bem, obrigado. Então, candidato Renato, a partir de agora você tem 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Tiago. Muito bem, candidato Tiago. A minha pergunta é a seguinte: qual é a sua concepção acerca da educação, né, e quais as contribuições você pode trazer para o fortalecimento das atividades de ensino no nosso campus? Uma vez que você já colocou a sua formação, né, e era isso, eu quero saber qual é a sua concepção, as suas contribuições no ensino que possam também contribuir caso seja eleito.
O candidato tem 3 minutos para responder a pergunta. Ok, candidato Renato. Gostaria de dizer que, além, né, de toda a minha formação ter sido na área de gestão, já tive as minhas atuações em sala de aula, tenho as minhas experiências enquanto professor antes de chegar no Instituto, e também concluí recentemente o mestrado acadêmico, né? O mestrado acadêmico justamente para essa questão do ensino. E a gente pretende, tem boas ideias para trazer para cá. Inicialmente, a gente pretende fazer um amplo debate entre a comunidade acadêmica e a sociedade de São João dos Patos, para a gente verificar a viabilidade de implementação de novos cursos e a reestruturação dos cursos existentes, né? A gente sabe que o mercado de trabalho é algo dinâmico, então, como você bem pontuou, agora em setembro o nosso instituto faz 10 anos aqui na cidade de São João dos Patos. E há 10 anos atrás, muitas profissões que hoje existem, a gente nem pensava há 10 anos atrás. Então, a gente precisa fazer realmente esse diálogo da comunidade acadêmica de São João dos Patos com a sociedade externa para a gente tentar implementar cursos mais atrativos para a nossa localidade, né? A gente tem visto isso com a baixa adesão que o nosso seletivo vem tendo, né? Ano após ano, menos alunos estão interessados nos nossos cursos. Então, a gente precisa verificar se os nossos cursos não estão sendo atrativos ou se o nosso seletivo está sendo mal divulgado. Caso os cursos não estejam sendo atrativos, a gente pode verificar dentro dos eixos que a gente hoje atua, né, quais os cursos poderíamos ofertar. Obrigado, candidato. O candidato tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Muito bem, Tiago. Considerando toda essa questão de preparação, de formação, a minha vida, desde o magistério no ensino médio, foi voltada para a educação. E eu vejo a educação humanizada como libertadora, né? Como dizia Paulo Freire. Nós temos que estar próximo da vida, da formação dos estudantes. E nesse ensino, nessa possibilidade, no ensino, nós precisamos trazer algumas experiências já vividas aí nesses 20 anos que tenho dentro da educação. Essas experiências remetem a estar atendendo, claro, de um lado, o ponto de vista da assistência estudantil, para garantir que os alunos tenham, dentro do Instituto, uma comodidade para executar suas atividades educacionais e também dentro da formação nos seus cursos, propor algo parecido. Que bom que você falou sobre a reestruturação dos cursos, mas nós precisamos fomentar exatamente além dessa discussão, porque nós temos um grupo de alunos que está, nesse momento, sendo, digamos assim, excluídos pelo processo da chegada das tecnologias por conta da pandemia, e eles precisam ser assistidos, principalmente pela CAE, pelo psicólogo, pelo assistente social, e isso pelo pessoal da saúde. Isso vai fazer todo o diferencial. Claro, além de um ambiente mais salubre e com a valorização dos servidores, os professores também se sentirão mais confiantes para estar trazendo uma educação de qualidade para esses alunos. Obrigado, professor. Tiago, você tem agora 1 minuto para a tréplica. Concordo com você, candidato. Apesar de não ter uma experiência tão vasta na área do ensino, mas a gente tem, como bem sabido, uma excelente equipe dentro do Instituto com que a gente vai poder contar e trabalhar ao decorrer dos anos, né? E voltando a respeito dessa realidade que hoje a gente vive, é muito importante a gente capacitar os nossos professores, os pais, os responsáveis, os nossos alunos, para poder se adequar de forma menos abrupta a essa nova realidade, né? Então, é muito importante esse acompanhamento psicológico e pela equipe de enfermagem, de assistência social, nesse momento, para evitar realmente qualquer tipo de transtorno para os nossos alunos. Outro ponto interessante nessa nova modalidade de ensino que vamos iniciar agora, né, é a lógica de sala de aula invertida, né, que é um método inverso àquele que o professor explica no quadro e o aluno leva a lição para casa, né? O interessante é o aluno primeiro internalizar os conceitos e no ambiente remoto o aluno possa estar tirando a dúvida e as orientações do professor para que eles discutam os conceitos adquiridos previamente. Obrigado, candidato. Assim, a gente teve um bom público participando do debate. Tivemos mais de 180 comentários, mas infelizmente a gente não teve nenhuma pergunta de nenhum dos segmentos. Então, conforme a gente havia
acordado no início do debate, a gente vai passar agora para o bloco das considerações finais, e aí a gente vai disponibilizar 6 minutos para cada candidato, certo? Então, a partir de agora, o candidato Tiago Rocha, ele tem a disponibilidade dele 6 minutos para fazer as suas considerações finais. Ok, contando. Então, novamente, gostaria de agradecer o Sindicep por estar promovendo esse ambiente de discussão e debate, agradecer a presença, né, do professor Renato, por essa discussão sadia que temos, né, e gostaria também de dirigir a minha palavra a todos os apoiadores, a todos os alunos que têm aderido à nossa campanha dia após dia. A gente está fazendo uma caminhada realmente muito bonita, e nós estamos aqui nos propondo a transformar a realidade da nossa instituição, realmente para uma melhoria do nosso clima organizacional, né? Pois eu vejo que eu tenho condições de trazer esse clima mais ameno e fraterno que nós tanto precisamos. Gostaria de dizer aos demais candidatos, ao professor Renato, que está aqui presente, o professor Alessandro, né, que não somos inimigos, estamos hoje em lados políticos opostos, e que ao findar essa eleição, que a gente desmante, né, os nossos palanques eleitorais e depois possamos seguir todos juntos, né, em prol da educação da região do Médio Sertão Maranhense, né? E eu que estou pronto para dialogar com todos os servidores, alunos, familiares e sociedades, para que a gente possa trazer para o nosso campus essa harmonia que ele tanto precisa, né? E a gente entrou nessa campanha fazendo uma campanha limpa e sairemos dela de cabeça erguida. E gostaria também de dizer que no dia 12, conto com o voto de confiança de vocês, colocamos o nosso nome à disposição, pois acreditamos que a forma que a nossa construção foi feita e com toda a experiência na área de gestão que tenho, a gente possa realmente mudar a realidade do nosso instituto. Satisfeito? Concluiu, Thiago? Concluí. Ok, candidato. Você ainda tem direito aí às 4 minutos. Então vou falar um pouco das nossas ideias, né? Fique à vontade. Então, trazendo a questão dos nossos alunos, né? Como eu coloquei inicialmente, temos muitas ações que nós pretendemos fazer que não dependem de questões orçamentárias, né? E eu posso falar isso com muita propriedade, pois estive à frente estou à frente da coordenação de contabilidade do Instituto até hoje, né? Então, ações essas como promover parcerias com o poder político local, tanto de São João dos Patos como de cidades circunvizinhas, para que possamos trazer para os nossos alunos um transporte coletivo, né? Um transporte escolar, né? A gente tem alunos em Sucupira, em Paraibano, em Pastos Bons, Nova York, Passagem Franca, então a gente pretende viabilizar parcerias para que a gente possa trazer o transporte escolar desses alunos dessas localidades para a nossa escola, né? Pretendemos também fazer a revitalização da nossa piscina, a manutenção da nossa quadra, né? Tirar a questão do Campus Society, do papel e colocar em prática, né? Para que os nossos alunos possam ter práticas esportivas, assim como também pretendemos fixar no nosso calendário eventos culturais e eventos de debate dessas questões de gênero, como eu já coloquei lá no grupo, o coletivo que nós pretendemos criar. Pretendemos também viabilizar a implementação do nosso refeitório, né? Não podemos falar de ensino integral se a gente não der condições para que os nossos alunos permaneçam na escola durante esse período, manhã e tarde. Então, para isso, iremos empreender esforços para que possamos buscar, junto à reitoria ou poder público externo, fontes de financiamento para que a gente possa viabilizar o nosso refeitório. Também pretendemos fazer uma reavaliação do nosso quadro de servidores, né? É sabido por todos que os nossos alunos do primeiro ano iniciam sem professor de português, sem professor de matemática. Os nossos alunos do curso de administração estão com problema para concluir o seu curso, pois não tem a disciplina de psicologia aplicada à administração, que está pendente. Então, a gente precisa resolver seriamente esse problema, que não depende de orçamentário, depende de conversa. Então, a gente vai, junto à PROEM, junto à reitoria, verificar o que é que está faltando para que os nossos alunos não sejam prejudicados.
porque é muito complicado a gente receber a reclamação de pais e dizer que vai tirar o nosso aluno da escola porque não tem professor. Então, e esse problema, ele se arrasta há muito tempo. Eu estou aqui, por exemplo, desde 2014, a gente está com o problema do professor de artes, que não temos, né? A decisão judicial de remoção da professora saiu em 2016, e é um direito legal dela, mas o Instituto está penalizado. Então, a reitoria ou alguém tem que se manifestar a respeito disso. Os nossos alunos não podem ficar prejudicados sem os professores na sala de aula. Obrigado, candidato. Passamos agora a palavra para o candidato Renato Dácio, para que ele possa fazer as suas considerações finais. Candidato, a partir de agora você tem 6 minutos. Muito bem, eu gostaria de mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao Sindicep e parabenizar pela organização, agradecer a todas aquelas pessoas, alunos, professores e técnicos que estão aí aguerridos junto conosco nessa campanha maravilhosa, agradecer ao Tiago e ao professor Alessandro pela campanha limpa com a qual vem se conduzindo até agora, né? E dizer que nós estamos aqui na luta por um campus mais justo, um campus mais tranquilo, mais leve, com um clima organizacional mais favorável a todo mundo. Nesse sentido, gostaria de pedir, inicialmente logo, né, que dia 12 de agosto, todos votem no professor Renato Dácio, tá? Lembrar, Tiago, que essa questão do ensino de metodologias ativas, como você colocou, em sala de aula invertida, ela precisa ser mais ampla, né? A sala de aula invertida é um subgrupo do ensino híbrido, é um ensino-grupo das metodologias ativas, a qual eu venho discutindo há muito tempo, inclusive como líder de pesquisa, né, do grupo de pesquisa em tecnologias digitais no ensino, e lembro que a discussão e a implementação dessas metodologias, ela precisa ser mais aprofundada. Lembro também que a questão do coletivo é uma questão delicada, uma vez que nós, do campo de São João dos Patos, já tivemos um ônibus, esse ônibus era de cunho para transporte interno dos alunos, esse ônibus ele foi trocado por um micro-ônibus, que depois esse micro-ônibus foi cedido a um outro campus, que aí nós não sabemos como se configura. Lembrar que o nosso ônibus está ali parado, nascendo matos ao redor, e nós temos uma ideia para isso. Nós vamos trazer um servidor que tem interesse em permuta, né, com servidores de um campus aqui próximo, com servidores que residem também nessa cidade em que ele mora, e ele tem interesse, sim, de fazer parte conosco para a gente resolver, amenizar uma situação aí das viagens técnicas. Com o recurso que pode ser economizado para essa contratação do motorista, a gente pode implementar noutra coisa. Lembrando aí que nós temos muita coisa a ser discutida. E que o Campus Society foi uma ideia do professor Williams Lima, juntamente conosco. Fomos juntamente com ele lá no Exército, firmar uma parceria, para a gente fazer um curso, né? E naquele momento nós tivemos um aceno, né, de muitas parcerias que podem ser feitas. Então nós vamos retomar essa ideia, também com relação àquela área lá de, digamos assim, de esporte, como piscina, como quadra, tudo isso vai ter que ser, de alguma forma, ser reformada, ser implementada, ser melhorada. E para isso a gente pode contar, como eu já disse, com a gestão de contratos, com a fiscalização de contratos, arrecadar, juntar um dinheiro ali, inclusive sem esquecer as emendas parlamentares que podem contribuir, inclusive nós vamos saber como é que está a questão dessa emenda de 300 mil que foi destinada, né? Eu me informei essa semana, para revitalizar também o poço artesiano. Esse poço vai ser importante para, principalmente, o abastecimento da instituição. Nesse abastecimento, nós deixaremos de pagar água à Companhia de Abastecimento do Maranhão. Esse mesmo poço também vai servir para fazer o nosso processo de irrigação, processo inicial do bosque que nós colocamos no nosso projeto, tá? Esse bosque vai ser uma maneira de atrair a comunidade, atrair os pais, alunos. Inclusive, já temos acertado praticamente uma doação da limpeza daquela parte esquerda de quem entra no campus. Já temos uma conversa também, a garantia de que árvores nativas que já foram plantadas vão ser doadas. Na verdade, nós queremos também, além disso, lidar com o projeto das hortas comunitárias. Nós temos pessoas do nosso campo, professores que são da área
de agroecologia que poderão contribuir nesse sentido. Tá? Queria lembrar dos projetos de ensino, do projeto IFE na Rua, Café com IFE, que nós vamos sair do nosso campus, vamos para a rua para convidar as pessoas, talvez uma vez, 2 vezes por mês, ao longo aí de 6 meses ou 1 ano, para que a gente possa se aproximar da comunidade e justificar a importância, né, do Instituto para a comunidade e a comunidade para o Instituto. Lembrar também da implantação da fábrica de inovações, que nós vamos lutar por isso. É um dos projetos estratégicos do IFMA. O IFMA tem 21 projetos estratégicos. O nosso campus, atualmente, só está conveniado com um deles, que é o Mulheres 1000. Os demais, nós vamos montar uma equipe sistêmica que vai tratar especificamente dos projetos estratégicos. Além disso, essa equipe sistêmica vai buscar convênios com a Chesf, com a Codevasf, com a SEMAR, que possa agregar recursos para o nosso campo, para a gente não depender somente do recurso interno, além das cobranças que faremos aí à reitoria, tá? A reitoria também vai caminhar conosco, qualquer deles que seja escolhido. A gente pretende, na área da pesquisa, criar a nossa revista eletrônica aberta, né? Realização de pelo menos um evento científico por ano. Eu já participo, sou palestrante do Seminário Internacional de Educação em Tecnologias, que vai ocorrer em São Luís, já é o 2º esse ano, e nós vamos criar o Seminário Regional de Tecnologias Digitais do Ensino, para que a gente possa abarcar todos os cursos, né, de ensino do nosso campus, sem esquecer da administração, que precisa da verticalização do curso e da especialização. Agradecer a Deus e dizer que no dia 12 de agosto, vote pela renovação, vote pela inovação, pelo trabalho, vote em professor Renato. E vamos à luta, vamos à vitória. Muito obrigado. Obrigado, professor. Quero agradecer em nome do Sindicep por esse grandioso debate, um debate bom, debate limpo. Então, quero desejar a vocês também uma boa eleição. Obrigado. Vão desculpando se houve alguma eventual falha. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Tiago. Um forte abraço, boa sorte, tá? Obrigado, então, muito obrigado pela campanha limpa, justa, e é isso que o nosso campus precisa, tá? Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal.